Bora lá, amigos, para mais um vídeo do Fatos, Informações e Opiniões com o Ed Moreno aqui no YouTube, né? Esse canal que você pode participar clicando no joinha aí, dando o seu like. Você pode comentar também, compartilhar o link aí nos grupos de WhatsApp e se inscrever, que é muito importante se inscrever no canal aí, né? E a chapa tá esquentando cada vez mais lá em Brasília com os atos arbitrários do STF, do Supremo Tribunal Federal, né? A coisa está complicada. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, do Extremo Tribunal Federal, votou nesta sexta-feira, dia 21, pela condenação de Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão, sendo 12 anos e 6 meses em regime fechado e mais 1 ano e 6 meses em regime aberto. Ela foi acusada de envolvimento nos atos de 8 de janeiro e de pichar a frase "perdeu o mané" em uma estátua em frente ao STF. Pois é, né? Além da pena de reclusão, Moraes também determinou o pagamento de 100 dias multa, cada um equivalente a 1/3 do salário mínimo, né? O caso está sendo julgado pela primeira turma do STF e segue em plenário virtual, onde os ministros apenas registram seus votos na plataforma da corte. O prazo para os demais magistrados, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin, se manifestarem vai até a próxima sexta-feira, dia 28 de março, né? É um absurdo o que está acontecendo, né? A gente vê traficantes sendo soltos, a gente vê bandidos sendo soltos, a gente vê assassinos pegos em flagrantes, né? Que não pegam 14 anos de prisão. E a Débora, por pichar, né, a estátua na Praça dos Três Poderes, vai pegar 14 anos, sendo 12 anos e 6 meses em regime fechado. Um absurdo que está acontecendo no Brasil. Isso só acontece em ditadura. Só em países de ditadura. Você não poder criticar as autoridades do Brasil de um país é só em países de ditadura. E aí alguém vem me dizer ainda que nós não estamos vivendo numa ditadura. Tá complicada a situação no Brasil, tá complicada a situação. Essa senhora, a Débora, ela está detida desde março de 2023, após ser alvo da 8ª fase da Operação Lesa Pátria, né? Conduzida pela Polícia Federal. A Polícia Federal que foi montada por Flávio Dino, que hoje está no STF. E a Polícia Federal, nessa Operação Lesa Pátria, investiga a participação e o financiamento dos atos de vandalismo contra as instituições. Durante as manifestações, ela foi fotografada pichando a estátua na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Segundo sua defesa, a pichação foi feita apenas com batom, né? A Procuradoria-Geral da República, PGR, denunciou Débora em julho de 2024 por crimes como associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e dano ao patrimônio tombado. Em agosto, a primeira turma do STF aceitou a denúncia por unanimidade com o voto inicial de Moraes, tornando-a ré nesse caso. Agora os ministros analisam sua condenação. Imagina, ela foi denunciada, né, por na participação ali como associação criminosa armada. Armada. A arma dela era um batom. Era um batom, né? Além de tentativa de golpe de Estado e dano ao patrimônio. Mas isso aí era o caso de um simples serviço, né, social. Se muito, né? É um absurdo o que está acontecendo. A frase "perdeu o mané", utilizada no ato, né, lá, o pichado ali, né, na estátua dos Três Poderes, na sede ali do STF, remete a uma declaração do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, para quem não lembra, né, que em novembro de 2022 foi gravado em Nova York respondendo a um manifestante com essa expressão após a derrota eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro: "Perdeu o mané, não amola". Quem é que não lembra disso aí? Em que os ministros do STF lá em Nova York, quando eles tinham o apoio do Biden ainda, eles entravam sorrindo, né, para os manifestantes, debochando dos manifestantes brasileiros que lá estavam. Pois é, né? E o ministro Alexandre de Moraes, né, acabou de votar, né? Então tá 3-0 aí. E a Débora deve ser condenada. Falta a Carmen Lúcia, falta o Flávio Dino e o Zanin, né? Vai ser condenada. Então nós temos que torcer agora para o projeto de anistia passar pela Câmara dos Deputados, porque a situação de perseguição política, né, presos políticos continua de forma implacável por parte dos tiranos do STF, principalmente por parte
do ministro Alexandre de Moraes. E ao votar para condenar a cabeleireira Débora dos Santos a 14 anos de prisão por ter participado dos atos de 8 de janeiro, né, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, citou trecho da denúncia da PGR. Essa PGR também é uma piada, né? A PGR descreveu a suposta conduta da paulista de Paulínia durante o protesto em 2023. Segundo a PGR, Débora dos Santos, no mesmo dia 8, na Praça dos Três Poderes, destruiu e concorreu para a destruição, inutilização e deterioração do patrimônio da União ao avançar contra as sedes do Congresso Nacional e do STF. Né? Armada, né? Segundo a PGR, ela estava armada, com um batom. É preocupante a situação no Brasil, viu? Já estamos numa ditadura, caminhando a passos largos para que você não fale mais nada, que você não proteste, que você não tenha mais o poder a liberdade de expressão, que você não tenha mais a liberdade de expressão, você não pode mais se manifestar contra as autoridades, contra os deuses supremos do STF, porque eles se acham deuses, né? Do jeito que a coisa vai ficar pior, hein? Vai ficar pior. E você, principalmente o pessoal de esquerda que está apoiando isso aí, vai chegar a sua hora, hein? Vai chegar a sua hora de não poder se manifestar. E aí não vai adiantar você ficar comemorando desse momento e depois lá reclamar que apoiou esses movimentos aí do STF. E aí é que eu quero ver, né? Aí não vai dar tempo para reclamar, não vai ter a quem recorrer. E falar nisso, né? Falar em STF, e muito se espera de atitudes do governo Donald Trump, né? Uma sanção econômica aí pro ministro Alexandre de Moraes. E parlamentares norte-americanos querem ampliar as sanções em discussão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para incluir outros envolvidos em suas decisões. E aí seriam todos os ministros, né? Em carta enviada ao presidente Donald Trump, os deputados Maria Elvira Salazar e Rich McCormick defenderam a aplicação de punições mais abrangentes, incluindo restrições de visto e sanções econômicas a autoridades brasileiras. Moraes e os que o apoiam devem enfrentar consequências reais, diz o documento, né, que marca a primeira vez que congressistas dos Estados Unidos indicam publicamente que outras figuras políticas brasileiras podem ser alvo das medidas, e serão alvo das medidas, né? O Congresso dos Estados Unidos e a Casa Branca avaliam sanções que podem atingir os ministros do STF que atuam na primeira turma, juízes auxiliares, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e até delegados da Polícia Federal. A decisão final caberá ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, que vai definir os nomes e o prazo para a aplicação dessas medidas. A Lei Magnitsky, instrumento legal sugerido na carta, permite aos Estados Unidos punir indivíduos acusados de violações de direitos humanos, caso seja aplicada, e o ministro Moraes e os outros envolvidos, né, poderão ter sua entrada nos Estados Unidos proibida e suas transações financeiras bloqueadas, o que seria o decreto de morte econômico, né, do cidadão, da pessoa, né? E nessa situação de sanções, tem muita gente dizendo que não vai acontecer, nós já temos a primeira punição. Essa primeira sanção econômica já aconteceu. O respeitado jornalista Paulo Figueiredo acaba de publicar em suas redes sociais que o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira sanções contra a ex-presidente argentina Cristina Fernández Kirchner, após sua condenação em um esquema de fraude de $1 bilhão. As sanções impostas são baseadas na seção 7030 da Lei de Apropriações para Operações Estrangeiras, uma medida específica utilizada pelos Estados Unidos para penalizar oficiais estrangeiros acusados ou condenados por corrupção significativa. Essas sanções incluem proibição de entrada nos Estados Unidos para a pessoa designada, extensão da proibição aos familiares imediatos da pessoa sancionada, como cônjuge e filhos, impossibilidade de obtenção de visto americano. Diferentemente de outras sanções americanas, como os da OFAC, esses não envolvem bloqueio de bens ou ativos financeiros, né? Júlio Miguel Devido, que serviu como ministro do Planejamento, tanto no governo de Kirchner quanto no de seu marido, também foi alvo das mesmas sanções por acusações de corrupção. Quando ainda era senador, o atual secretário de Estado, Marco Rubio, e outros republicanos haviam solicitado que sanções anticorrupção fossem impostas contra Kirchner. Uma política de esquerda
após sua condenação em dezembro de 2022. Na época, a administração de Biden não atendeu ao pedido. Kirchner exercia o cargo de vice-presidente no momento de sua condenação, mas deixou o cargo em 2023. Anteriormente, ela foi a primeira-dama de 2003 a 2007 e presidente de 2007 a 2015. O atual presidente da Argentina, Javier Milei, é um adversário político de direita de Kirchner e aliado de Trump, que prometeu fazer a Argentina grande novamente. Sob a liderança de Trump, Rubio está tentando reorientar a América Latina em direção à direita americana, tendo realizado uma reunião amistosa com Milei em sua primeira viagem internacional como secretário de Estado. A aplicação dessas sanções contra Kirchner é vista também como um gesto simbólico, mas com peso diplomático, demonstrando a nova abordagem da administração Trump em relação aos líderes políticos da região que estejam envolvidos em maracutaias, né? E que envolvam os Estados Unidos. É o caso, por exemplo, do STF com os seus perseguidos políticos, né? Como o próprio Paulo Figueiredo, o Constantino e outros, né? Como o Alan dos Santos também. Enfim, né? Tem jornalistas aí exilados nos Estados Unidos e em outros países, alguns escondidos aí na Argentina, no Paraguai, enfim, né? Estão fugindo desse regime ditatorial da justiça brasileira atual, né? Então tá difícil, mas o Trump, né, ele, além de sancionar a Kirchner, vem com uma ameaça, né, de sancionar o ministro brasileiro do STF, Alexandre de Moraes, e aí atingiria toda a primeira turma do STF aí, né? Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, e aí a coisa pode complicar, né? O governo Donald Trump mandou um recado velado para o Supremo Tribunal Federal, sem citar nominalmente qualquer integrante da Corte Brasileira. Um órgão ligado ao Departamento de Estado criticou o bloqueio de redes sociais norte-americanas por parte de autoridades brasileiras. No ano passado, a mando do ministro Alexandre de Moraes, o X foi suspenso no Brasil. A ordem durou um mês, até que a rede social acatou as ordens do magistrado, mesmo considerando-as abusivas. E, além disso, há poucos dias o magistrado determinou a suspensão da plataforma de vídeos Rumble no Brasil. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil, segundo informou o secretário de Assuntos do Hemisfério Ocidental em um post compartilhado pela conta do X da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão, né? Foi o que foi publicada no X pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Aliados de Donald Trump estão aprovando o projeto de lei que pode atingir, né, os ministros do STF, né? Deputados dos Estados Unidos aprovaram em uma comissão um projeto de lei que busca barrar a entrada ou deportar autoridades estrangeiras acusadas de promover censura contra cidadãos norte-americanos em seu país. Capitaneada por parlamentares críticos do STF, a medida pode barrar a entrada de Moraes, né, e de alguma turma aí, né, juízes auxiliares, a primeira turma do STF, enfim, né. E tem muita coisa para mudar, né. É preciso mudar primeiro o sistema eleitoral, porque vem eleição por aí e há uma perseguição gigante por parte do STF, por parte do TSE, né, através dos TREs aí dos estados, com os políticos de direita, né? Essa perseguição do Eduardo Bolsonaro é uma, a questão da Carla Zambelli, que começou a ser julgada e vai ser caçada, né? Porque ali no STF, quem for de direita está condenado, não tem defesa, está condenado. Eles não julgam, eles estão com a sentença pronta, né? O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, votou nessa sexta-feira pela condenação da deputada federal Carla Zambelli, né? E o ministro Alexandre de Moraes também, né, votou pela condenação de Carla Zambelli pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com o uso de arma. Mendes, relator do caso, fixou a pena em 5 anos e 3 meses de reclusão, além de 80 dias multa, né? Aí nessa situação, primeiro que a situação é de ter discutido com o jornalista, o nível do jornalista também, pelo amor de Deus, né? E se ela cometeu um erro, perder o porte de arma, perder mandato, a deputada federal mais votada, a mulher deputada federal mais votada do Brasil, né? Eles estão passando por cima da vontade popular, atropelando a vontade popular. Só que é preciso que a população também tenha consciência a partir de agora no voto, né? Nós estamos
há um ano ainda da eleição, um pouco mais de um ano, né? Será em outubro do ano que vem, de 2026, mas é preciso pensar já nos senadores. Quem é de direita tem que eleger os senadores de direita. Aqui no estado serão 2 senadores, os 2 precisam ser de direita, o restante do Brasil também, e claro, não podemos esquecer dos deputados federais. Tem que ser maioria de direita. Aqui em Ponta Porã nós temos, né, eleição para deputado federal, e nós temos um pré-candidato a deputado federal, que é o Pompílio Júnior, né? E ele provavelmente deverá, né, tem possibilidades de ser eleito, e faria com que Ponta Porã, depois de... Hoje nós estamos aí com 30 anos, 31 anos, né? Da eleição dos últimos 2 nomes na Câmara dos Deputados, que foi de Oscar Goldoni e de Flávio Derzi, né? Foram os 2 últimos aí que foram eleitos. Depois, né? Estamos há 31 anos, até a eleição serão 32 anos sem um representante de Ponta Porã na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal. Então tá na hora, né? Tá na hora. Nós temos aí um grande nome, tem nomes aí para candidatos a Senado, né? Nomes bons, cogita-se a possibilidade de Reinaldo Azambuja mudar de partido, vir para o PL e compor aí, né, com o PL, seria um candidato forte. O que é preciso entender é que os senadores e deputados federais precisam ser eleitos em sua maioria. Então, os eleitores de direita e os eleitores que não são de direita, ou que não se consideram nem de direita e de esquerda, mas que sabem as atrocidades que estão acontecendo no país, né? Os desmandos jurídicos que estão acontecendo no Brasil, essa bagunça jurídica que estão acontecendo no Brasil, essa ditadura, né? Ela só é combatida com políticos comprometidos com a liberdade. E os de direita hoje são, né, o que eles chamam, né, o que o STF e a mídia chama de extrema-direita, são os defensores, né, real da pátria brasileira, os defensores dos bons costumes, dos valores, né, do respeito à Constituição, coisa que há muito tempo não vem acontecendo, principalmente por parte do STF, que hoje manda e desmanda no Congresso brasileiro. E não podia ser assim. Então, para mudar essa história, só elegendo a maioria dos deputados federais e também dos senadores. A eleição mais importante na próxima gestão vai ser a de senador, né? A de senador, essa vai ser muito importante. E é preciso eleger, né? E há uma tendência de que a população vote. O problema é o sistema eleitoral, que o brasileiro não confia mais, né? Mas a tendência é que a maioria do Senado seja formado por senadores da direita, né? Da direita, principalmente aí os candidatos hoje ligados ao PL, que é o partido da vez aqui no Brasil. E aqui em Ponta Porã, como eu já disse agora há pouco, nós teremos aí né? O Pompílio Júnior, que foi candidato a prefeito, foi bem votado aqui em Ponta Porã, e agora ele será pré-candidato, né, a deputado federal. Mostrou essa vontade no último final de semana no Clube do Laço, durante o 47º Encontro Estadual de Clubes de Laço. Ele falou ao público presente, né, e às vezes bastante emocionado até, né, e muito aplaudido, efusivamente aplaudido pelo povo que estava por lá. Ele disse que não vai desistir de Ponta Porã, né? Não vai desistir do Brasil, e vai ser sempre um soldado do seu partido, que é o Partido Liberal, o PL, e que sempre estará ao lado da população de Ponta Porã, do Mato Grosso do Sul e do Brasil, e que vai lutar ao lado, né? Está na trincheira dos políticos, né, de direita, que vão para o próximo pleito em 2026 buscar essa eleição. E para nós, Ponta Poranenses, né, é hora de união, né? É preciso pensar no nome forte. O nome forte que surgiu aí de uma nova liderança política é o de Pompílio Júnior, e é nesse que a população tem que votar. E tem que votar em peso, né? Tem que sair daqui bem votado para conseguir a sua eleição e Ponta Porã voltar a ter um representante na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados em Brasília. Vamos falar de esporte agora. A seleção brasileira jogou ontem, né? E vai ter alguns desfalques aí para os próximos confrontos. A seleção brasileira convocou 4 jogadores
nesta sexta-feira para o clássico contra a Argentina na próxima terça-feira às 20 horas de Brasília, às 21 horas de Brasília, 20 horas horário de Mato Grosso do Sul, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Foram chamados pelo técnico Dorival Júnior o zagueiro Beraldo, do Paris Saint-Germain, os meios-campistas João Gomes, do Wolverhampton, o Ederson, da Atalanta, além do goleiro Everton, do Palmeiras. Eles vão substituir Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, Gerson e Alisson. O Gabriel Magalhães e o Bruno Guimarães, eles levaram o segundo cartão amarelo nas eliminatórias e terão que cumprir a suspensão automática. Já o meio-campista do Flamengo não teve uma lesão diagnosticada, mas tem dores na região posterior da coxa esquerda. O goleiro, por sua vez, sofreu um choque de cabeça, encontra-se bem, não relata nenhuma queixa clínica, mas ele vai precisar, né, seguir o protocolo de concussão da FIFA, que só permite voltar a jogar após 6 dias. A CBF informou que Gerson e Alisson vão retornar, né, aos seus clubes para dar sequência aí a esse processo de recuperação. E com isso, né, com essas as ausências, aí aumenta a lista de problemas do Brasil nessa data FIFA. Antes mesmo da apresentação dos atletas, o Dorival Júnior ele teve que cortar o goleiro Ederson, o zagueiro e lateral Danilo e o atacante Neymar, todos os 3 machucados. A seleção tem folga, né, nessa sexta teve folga, né? E a Argentina não, está em campo. A Argentina está em campo e vai enfrentar o Uruguai hoje, fora de casa. Vai enfrentar o Uruguai lá no Centenário, em Montevidéu, né? Daqui a pouco começa essa partida. E o Brasil volta a treinar amanhã em Brasília e o grupo embarca para Buenos Aires na véspera da partida. Se o jogo vai ser na terça, a véspera da partida na segunda-feira, então na segunda-feira o Brasil embarca para Buenos Aires. Com a vitória sobre a Colômbia no jogo de ontem, né, o Brasil subiu para a segunda colocação das eliminatórias com 21 pontos, 4 a menos que a Argentina. Pode ser ultrapassado porque hoje tem o confronto, né, de Uruguai e Argentina e Equador e Venezuela. O Equador, por exemplo, está com 19. Se vencer, vai a 22 e ultrapassa novamente o Brasil, né? E daqui a pouquinho começa o jogo entre Equador e Venezuela. Vamos aos resultados de ontem, 13ª rodada. O Brasil precisava ganhar esse jogo. Tinha que ganhar, né? Porque senão poderia se complicar ali. Ele se mantém distante aí da zona da repescagem, do último classificado, que seria para a repescagem, a Bolívia, né? Que está na 7ª colocação. E praticamente o Brasil garante a sua ida à Copa do Mundo, né? O Paraguai também. Eu digo para você que essa vitória do Paraguai foi muito importante, mas muito importante para a seleção Guarani voltar à Copa do Mundo. E eu acho que a partir dessa vitória diante do Chile, foi uma vitória apertada, eu assisti o segundo tempo do jogo, o Paraguai perdeu alguns gols nos contra-ataques, mas o Chile pressionou. E o Chile hoje está na lanterna e precisava dessa vitória para tentar se aproximar da zona de classificação, aí, pelo menos de repescagem, né? Mas não conseguiu. E o Paraguai venceu por 1-0, o Paraguai foi a 20 pontos e isso deixa o Paraguai numa situação confortável. Eu acho que essa vitória faz com que o Paraguai, claro, tem mais jogos aí, matematicamente não está classificado, mas o Paraguai praticamente garantiu a sua vaga no Mundial com essa vitória diante do Chile. O Brasil também deu um passo muito importante com essa vitória diante da Colômbia por 2-1. O Peru ganhou da Bolívia por 3-1, né? O Peru está fora da zona de classificação, daqui a pouco a gente confere a classificação. O Equador joga hoje contra a Venezuela e o Uruguai joga contra a Argentina. Que clássico, hein? Que clássico. Hoje é um clássico melhor até que Brasil e Argentina, né? Uruguai e Argentina vai ser um jogaço hoje às 19h30, né? Nós teremos esse jogo entre Uruguai e Argentina lá no Centenário. A Argentina vai liderando as eliminatórias com 25 pontos, o Brasil é o segundo agora com 21, mas pode ser ultrapassado hoje, dependendo dos resultados dos jogos de hoje, né? O Uruguai é o terceiro com 20, o quarto é o Paraguai com 20, o quinto é o Equador com 19, joga hoje, sexto Colômbia 19, a 7ª colocada estaria na repescagem a Bolívia, né, com 13 pontos. Aí vem oitavo Venezuela 12 pontos, joga hoje, o nono é o Peru com 10 pontos, venceu ontem, né? O 10º e lanterna é o Chile com 9 pontos. Então todos aí estão com chances de chegar aí até a Bolívia, né? Que é hoje o time da zona de repescagem, o classificado para a repescagem, né? Uruguai, Paraguai, Equador, Colômbia e Brasil estariam classificados, e Argentina, né, estariam classificados diretamente para o Mundial. Na próxima terça-feira nós teremos os jogos da 14ª rodada. Todos os jogos na terça-feira no Municipal de El Alto, na Bolívia, a Bolívia joga contra o Uruguai.
No Metropolitano de Barranquilla, a Colômbia vai jogar contra o Paraguai. No Monumental de Maturim, a Venezuela vai jogar contra o Peru. E no Monumental de Núñez, a Argentina joga contra o Brasil. E encerrando a rodada, no Nacional de Santiago, o Chile joga contra o Equador. Bom, encerramos aqui a semana. Encerramos, claro, que se houver algumas informações boas e urgentes, né, como está para acontecer, a chapa está esquentando em Brasília, está esquentando nos Estados Unidos. E como eu disse antes, né, os ventos do norte soprariam muito forte. No sul, está acontecendo, devagarinho, mas já está soprando por aqui. Então, a qualquer momento, a gente pode ter algumas informações aí urgentes e trazer essa informação, né? Mas, não acontecendo as informações urgentes, nós estaremos voltando na segunda-feira com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Morelli. Grande abraço a todos, tenham um excelente final de semana. Nós estaremos de volta a qualquer momento ou na segunda-feira com mais informações para você aqui no YouTube.